Fala galera, fiquem com um compilado dos melhores cortes do Lipo aí, beleza? Curte, dá like, se inscreve no canal. E é isso, tamo junto. Eu falei curte, dá like, foda-se. Olha, falar do Fórmula, falar do Alex, eu acho que é bem especial pra mim porque foi a virada de chave total da minha vida, sabe? Um cara novo, um cara que queria alguém pra. Alguém que pegasse na minha mão e me mostrasse o caminho do sucesso, digamos assim. Não sei se você me conhece, com o que eu aprendi no Fórmula, eu faturei R$ 1 milhão aos 19 anos de idade. Só que o dinheiro não foi a principal transformação que esse treinamento me trouxe, não foi a principal coisa que o Alex trouxe pra minha vida. O que eu aprendi com esse carequinha aí foi muito mais. Hoje em dia eu controlo totalmente meu horário, eu trabalho viajando o mundo, eu posso terça-feira, 2 horas da tarde, se eu quiser passar a tarde vendo série, ir pro clube com a minha família, eu posso viajar, eu posso falar, cara, o que eu quero fazer agora? Aconteceu recentemente o acidente do Gabriel Diniz, que acho que era um táxi aéreo, né? Era, mas não podia ser. Então, e como eu, o Igor, um leigo, vou chegar num cara e vou saber que aquele táxi aéreo tá ok, que é confiante. Boa, esse aqui eu posso ir. Porque, pô, se o cara é um piloto, ele olha pra mim e fala assim, não, vem, eu faço esse trampo. Pô, irmão, vou confiar nele, né? Uhum. Como que eu sei? Tipo assim, puta, aquele cara dá pra ir, voo legal, não vai ter problema. Então, depois do acidente com o Boechat, né, do jornalista lá da O Bandeira, dele foi helicóptero, né? dele foi helicóptero, então. Depois daquele acidente, a ANAC disponibilizou no site deles, tem um consulte, não sei o que lá, tem um link lá, logo tudo entra, anac.gov.br. Aí você entra nesse link e pega o prefixo do avião. Tipo, se é você, o seu produtor que está fazendo isso. Ô, qual é o prefixo do avião aí? Aí a pessoa passa o prefixo do avião. Você joga nessa página da web e dá um ok. Aí ele vai mostrar se aquele avião pode ou não pode fazer táxi aéreo. E se o cara mentiu o prefixo do avião? Onde que eu Aí- vejo se o prefixo do avião é aquele Então, mesmo? aí na hora que você for embarcar, dá uma olhada. Todo o avião tem pintado na fuselagem e na asa o prefixo. É obrigatório. Tá. Não, porque Então, se eu bater, já sai fora, mano. Tá bom, eu gosto desse tipo de pergunta aí. Não me faz esse tipo de pergunta, mano. entendeu? É mesmo? Você falou agora, eu falei, é mesmo, se enganar. Como é que eu sei que é É. um táxi aéreo ok? Porque eu já vi muito acidente de táxi aéreo. De helicóptero, então, parece que... Tipo assim, de tantos acidentes que a gente vê recorrente com helicóptero, eu fico assim, mano, helicóptero não parece ser muito seguro. Na minha visão. Helicóptero Eu não diria. Fala aí, faz a pergunta. helicóptero parece ser mais perigoso que avião. Helicóptero é tipo a mais moto. frágil, mais. O avião é o carro do céu, o helicóptero é a moto. Parece, mano. Tu sabe por que moto tem duas rodas, né? Por quê? É feita pra cair. Senão tinha três. É verdade. Verdade. Olha o Lito aí, ó. Olha os motoqueiros falando, porra nenhuma. Então a gente tem uma briguinha assim, né? Saudável, mas é uma briguinha entre quem trabalha com asa fixa, que é um avião normal, e quem trabalha com asa rotativa, que é o helicóptero. Ele, quando sai da fábrica, ele tem um nível de segurança tão Tão seguro quanto o avião. parelho Tá. quanto um avião pequeno. Tá? É a mesma coisa. Só que a manutenção do helicóptero ela tem que ser muito mais bem feita. Porque tu errar numa manutenção de helicóptero, de avião, ele tem... A margem de tolerância de erro é maior. Tu errar na manutenção de um helicóptero, não dá muito... Não vai dar bom. Não vai dar certo. Tá. Vai dar ruim. Então essa é a diferença. Porque a gente vê muito esses acidentes, tipo, Kobe Bryant, o Boechat, quem mais que foi que... O Marrone. Teve mesmo também, né, Marrone? Então, é tudo de helicóptero, mano. É tudo helicóptero. Eu falo assim, mano, o helicóptero me... E eu vi um cara falando já, não sei se ele era da aviação, mas parecia ser um cara que era. E ele aí falou assim, helicóptero, uma hora vai cair. Ele falou, mano. Eu falei assim, mano... Como assim, é todo piada. helicóptero? Não. Não, ele tipo assim, ele não foi com dados assim. Tem mas- uma piadinha, tem uma piadinha. É piadinha, pessoal. Não vai cortar isso aqui e depois me ferrar aí na web. Mas tem uma piadinha que o cara fala: tem dois tipos de helicópteros, os que caíram e os que ainda vão cair. Acho que é isso que tu ouviu. É tipo isso. É. Aí eu falei, mano. Que medo. Mas não é assim também, tá? Se você tem
pilotos bem treinados, manutenção em dia e seguir procedimento, não vai acontecer um acidente nunca. Acidente, quando acontece, é porque deixaram de fazer diversas coisas. E o acidente, então, praticamente 99% das vezes, pra não falar 100% das vezes, é tipo falha humana mesmo, né? A estatística mostra isso. Na verdade, 90%. 90%. 90% é falha humana, 10% são falhas mecânicas ou outros fatores. Você quer ver um negócio que eu fiz que muita gente acha que é muito pior do que saltar de paraquedas? Bug jump. Não, eu fiz o voo zero gravidade. Sabe aquele que o avião... Cai de bico? Mergulha cê é louco. assim e você fica flutuando lá dentro? Sem peso? Isso é muito louco. Então, eu fiz esse voo, cara. Chama cometa do vômito. Porque todo mundo vomita naquele bagulho. Você vomitou? Né? A gente faz 14 descidas. Na 13ª eu comecei a Mas ter... por que tanto, né? Uma já tava suave. 3 dava, né? 3 pra se divertir, 14. Na 8ª, tá bom, caralho. Mais uma. Mas é que o tempo é pequeno, o tempo de queda livre. Dá 30 segundos cada uma. Entre o topo e a... Não é pequeno, não. Você acha isso pouco? 14 vezes de 30 segundos voando, caralho, mano. Mas Cê isso deve ser muito louco. 7 É minutos, muito mano. bom, Deve ser cara. muito bom, É uma mano. sensação maravilhosa. Por Por que quê? é isso aí? Você vai, paga pra participar? Paga, tem o 0G nos Estados Unidos e tem na Europa. Na Europa eu não sei quanto que é. Nos Estados Unidos, sai ali 5.500 doletas. 5.500 Não, Biden. não vou. Mas o avião é todo preparado para isso, né? Ele não tem janela, que é justamente para você não saber o que... Porque se você olhar o horizonte e ver que o horizonte está assim, aí já o teu cérebro já vai ficar meio malado. Você vai vomitar mais rápido. Tudo fechado. Aí ele começa a descida. E aí não é igual mergulhar assim que tu tá boiando na água. Simplesmente você sai do chão e fica ali flutuando em zero gravidade. É um negócio maravilhoso. Cara. Mas não dá medo, Lito? Não, zero. Porque você não tá sabendo o que tá acontecendo. Não, ia dar medo em tu assim na hora que ele vai recuperar. Porque, né, você tem os 30 segundos de queda, aí fica a tripulação lá avisando, todo mundo pro chão, todo mundo pro chão. Aí você dá um jeito de ir pro chão. Cara, né, porque pensei você que era flutuando. Cara, deu nada. O cara vai todo mundo pro chão. Eu falei, caralho. Sem gravidade, esse cara quer assaltar. Pelo Mano. amor de Deus, não tô no Brasil não, caralho. E aí quando ele tá chegando no final da parábola, aí tem a subida. E é por isso que enjoa, porque você tá num ambiente ali sem gravidade, e aí de repente na subida o avião vai até 2G. Ou seja, tu tava em 0 e agora passa a pesar o dobro do que você pesa. Tipo, tu pesa Uns quanto? 400 quilos eu vou ficar. É mais ou Eu menos. peso 130. Então, vai para 260 quilos assim, de sensação. E tanto é que tu não consegue levantar o braço. Nessa subida, ela só levanta o braço. Aí tu fica com o braço colado ali no chão porque dá uma subida ainda. E aí você escuta os estralos no avião, assim. A asa tá fazendo a puta força também, né? Aí nisso acho que tu ia se assustar. De ouvir o barulho do E avião. assim, em um voo vocês fizeram isso 14? 14 vezes. Tem. Que isso? É feito Caralho. 4, aí tem uma pausinha, porque aí que algum eu pessoal prefiro pular de vai paraquedas. vomitar, né? E eles ficam lá atrás. Tem uns banquinhos atrás, aí prende o pessoal, mas não adianta prender. Tu só não vai flutuar, mas a sensação de enjoo vai continuar. Ah, não. Não precisa prender. Prender, acho que vou perder a melhor parte. E já pagou e ainda vai É, ficar não, sentado não. vomitando. né? Tem que voar. Não, é que nem se eu pagar pra pular de paraquedas. Aí nem, vai, nem né? que eu vou sem. Mas eu vou nessa Mano, porra, que paguei. doideira deve ser isso aí, mano. Que legal que deve ser. Eu iria muito. Não, esse aí já deu mais medo que o paraquedas. Não, é muito legal, cara. Não, a gente legal. tinha que fazer. Uma vez o Whindersson me escreveu no Twitter. Ele falou, pô, tu fez. Acho que ele viu o vídeo que eu botei, né, desse 0G. E ele falou, como é que é essa parada aí? Onde que é? E aí eu passei a letra pra ele, mas eu não sei, acho que não foi pra frente. Não, mas... Mas eu queria voar com a galera, assim, só pessoal. A gente podia fazer isso, hein? Eu faria Vamos fazer uma fácil. collab dessa? Todo mundo vai pra Vegas e pega esse voo aí. De graça? Não, pô. Ah, porra, Lito. Aí arruma patrocinador, pô. Exato, aí nós vai. Aí nós vai. Mano, É porque eu iria... pelo menos se acontecer alguma coisa, pô... Aviões e músicas, Ziga Underground, Whindersson Nunes, beleza. Entendeu? Não, bom. É um belo tributo. Se eu tô dentro, Porra, o avião agora não vai cair correr nunca, com o porra. mítico, mano. Com você não vai cair, que você vai, tipo, vai chegar com checklist. Fazer a inspeção toda. É. Então, com você eu vou. Mas, e tipo...
Caralho, eu não sabia que existia essa parada, mano. Deve ser... O avião, ele fica de bico pra baixo, assim? Fica, se filmasse ele, Eu já fiz isso no ele GTA. fica mais ou menos 45 graus de nariz pra baixo. E aí o piloto, Tá, mano. ele vai controlando isso. Tem um acelerômetro no Mano, o cockpit. piloto deve ser um psicopata, porque ele deve estar aqui, ó. Opa. 20, Com a cara do puxão. 21, Não. 22, mano. E preso no cinto, né? E preso no cinto, olha, porque ele tá flutuando também, só que preso no cinto. Ele tem que... Caralho, esse piloto é muito louco, Não, mano, mano. na moral, muito E quem que legal. inventou isso? Quem que falou, nossa, vamos fazer uma parada que vai ser foda? Eles usam isso pra treinamento de astronauta. Os astronautas fazem muito esse voo. E eles vomitam também. É um negócio muito lindo. bonito, ver um negócio 400 toneladas voando ali na tua Não, isso frente. pra mim, eu não sei como isso é possível até hoje. Também não. Óbvio que eu Quer sei uma que explicação? é física. Fala, mas Simplinha. 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 Simplinho, olha lá. Se falar de parábola, eu já vou parar, hein? Tem que falar um pouquinho de força de gravidade só. Ó. Vou pegar uma garrafa assim e jogar água aqui na garrafa. Um fio de água. Não sei como é que vai aparecer na câmera, acho que é assim, né? A água, ela vai correr aqui e quando chegasse aqui, ela não tinha que cair. Mas tu já fez, já botou uma garrafa na torneira? A água não cai aqui. Ela dá a volta e cai aqui, ó. É verdade. Verdade. Então o que que acontece? Existe uma coisa nos fluidos que quando eles curvam, a pressão na parte interna da curva é menor do que na externa. Então o que faz o fluido ficar grudado aqui é essa curvatura que o fluido está fazendo. O ar que o avião voa é um fluido. E a asa é curva, a parte de cima. Quando o ar passa ali, ele vai acompanhar a curvatura da asa. E como vai ter uma pressão menor na parte de dentro dessa curva, a asa é puxada para cima. Que Mas doideira. embaixo da asa também está passando ar, certo? Embaixo da asa, o ar também se curva. Só que eu não falei que a parte de dentro da curva é menor a pressão? Então, a parte que está encostado na asa, na parte de baixo, tem uma pressão maior do que o que está aqui. E aqui tem uma pressão menor. A asa fica suspensa no ar. Então foda-se o peso do avião. Quanto mais velocidade, quanto maior a área da asa, mais essa força te sustenta. E a turbina é só pra sair do chão mesmo? Isso, é o que faz o movimento. É tipo, aí fazer uma outra analogia. Essa não é tão correta, mas dá pra tu entender. Se tu estiver em cima de um esqui aquático e a lancha não tá te puxando, tu tá afundado na água, né? Na hora que a lancha começa a te puxar, o esqui vem pra cima e tu fica ali. Enquanto tiver velocidade na lancha, tu não vai afundar. A asa é a mesma coisa. Enquanto você tiver velocidade horizontal, ela não vai pra baixo. Mano. Que da hora, que Deus da hora. escreve certo por linhas tortas, Eu tô aqui cara. brisando, falando, mano, que porra Brisando. é essa, mano? Caralho. E agora eu tô entendendo por que essa porra fica lá, mano, e não cai. Peguei o celular pra ler, porque, ó, recebeu a informação, até saiu no G1, que o Obama falou que existem imagens oficiais de OVNI que estão sendo examinados. Examinados? Não, estão examinando as imagens oficiais. E aí, o que é? Vou ter Não é que- isso? Perguntando pro Alex, não, que o Alex vai falar, é isso. O Alex vai fazer assim, O ó. Alex vai falar, o Obama Ó. é foda. Obama admite que o governo dos Estados Unidos tem registros oficiais de OVNIs. O Pentágono divulgou a criação de uma força-tarefa dedicada a reunir e analisar os registros do que o governo americano prefere chamar de fenômenos aéreos não identificados. Isso. E aí? Quando tu lê um negócio desse, o que é que tu pensa? Que é ET. Que é ET. Tu também pensa isso? Mas não é, né? A maioria das pessoas pensa isso. Mas não é, o próprio nome não é, né? É um objeto que voa, que não foi identificado. O Space Today veio aqui e falou assim que na maioria das vezes é drones. São drones. São drones. Ah, o Sacani veio aqui? Gente Veio. boa, né? Ah, Pô, ele- adoro ah. ele, cara. Ele é uma Sergião, boa, eu te mano. amo, mano. Gordão bala. Caramba, mano. Que Um cara fofo. demais, mano. Demais ele. Ele é muito bom. Mas é isso, eu acho que são drones também, pela velocidade que eles alcançam em pouco tempo. A forma de propulsão,
Por que que ninguém sabe disso? Aí é uma outra história. Eu costumo falar que em 1969, nem eu tinha nascido. Não, eu tinha nascido. Caralho, eu sou velho que só, eu já tinha nascido em 69. Em 1969, os Estados Unidos colocou no museu um avião que se chamava Valkyrie XB-70. Tu lembra do jogo War? Sim. Tinha um avião branco com as asas dobradas para baixo, com 6 motores, 6 turbinas, né? Para o pessoal entender, 6 motores atrás. E tu achava que aquele avião era um desenho. Aquele avião era o Valkyrie. Em 69 ele foi pro museu. Aquele avião voava Mach 3.2. Ele passava a velocidade do som 3 vezes. Caralho. Por que não tem mais ele? Então, ele foi criado para levar bombas atômicas Ah, entendi por que não e tem. fazer um voo até os Estados... a União Soviética, que na época era a União Soviética, não eram os russos, né? Lançar as bombas atômicas e voltar para os Estados Unidos sem abastecer. Muito rápido. E muito rápido. E por que ele era tão rápido? Para que se os russos lançassem mísseis contra ele, os próprios mísseis não alcançariam de tão veloz que ele era. Mas tu pensa, em 69 os caras têm tecnologia para fazer um avião maior do que o Concorde. Maior não, ele é do tamanho do Concorde. Voando 3 vezes a velocidade do som. E foi pro museu em 69. Em 69 o Concorde fez o primeiro voo. Caralho. Então a diferença de tecnologia entre o que os americanos têm e o que o resto do mundo tem é gigantesca, cara. Absurda, né, mano? E tem coisa que eles mesmos fazem que tipo a CIA faz e o FBI não sabe. O FBI faz e a CIA não sabe. E aí aparecem uns objetos lá. Tanto é que os caras sempre pegam esses documentos oficiais e apreendem. Mano, eles devem ter umas tecnologias muito absurdas, tipo, guardadas assim. Não, e outra coisa que eu me liguei, eu já sabia, já imaginava, mas muita gente não, de tipo, a gente quando fala drone, a gente já pensa em drone desse tamanho, né? Com as GoProzinhas penduradas, né? As O droninho. hélicezinhas assim pequenininhas assim, não, tem drone de tamanho de helicóptero, né? Tem Não, drone... é maior ainda. Se tu pensar no drone que matou aquele coronel lá no Iraque, o Soleimani, né, o nome dele, que é um iraniano. Aquele drone lá, cara, é um avião de caça, ele é um avião gigante que o cara tá pilotando lá dos Estados Unidos, é um piloto remoto. E imagina a precisão do cara, ele tá nos Estados Unidos controlando um drone que tá no Iraque. Mano. O cara consegue traquear o alvo, lançar uma bomba num carro que tá em movimento, acertar o alvo e tudo isso. Então, Você não acha que Cara, a gente tá aqui falando agora e né, o YouTube tem o lag. Tem. Imagina a tecnologia que os caras têm pra ter esse nível de precisão de imagem. Nossa, muito. Não, Pra não poder mirar e atirar em alguma coisa. Por exemplo, eu descobri o canal do Lito por conta do acidente dos Mamonas. Os Mamonas. Das masmorras. Não, dos Mamonas. Aí... E eu vendo você falar, explicando do porquê o acidente acontece, que o acidente meio que começa desde a hora que o piloto acordou lá pra começar a trabalhar e horas demais, o lance dos elos, eu falo assim, caramba, mano, tem que muita coisa dar errado, né? Tem que ser muita responsabilidade. O que foi ali do Mamonas, cara? Porque puta que pariu, mano. É o que ele tá falando, assim, são muitas coisas. Então ali começava com o tipo de avião, ele contribuiu pro acidente. Porque era... Porque para voar aquele avião tinha que ter determinado número de horas que o cara não tinha ainda. Então, aí já começa. Isso vai causar um acidente? Não, só isso não. Precisa ter mais coisa. O que tem de mais coisa? Mamonas vivia freneticamente voando para lá e para cá. E essa empresa, parece que só eles voavam, os Mamonas. Então o cara voava muito sem descanso. Então... Aqui, tu dirigir um carro cansado já é perigoso. Imagina tu pilotar um avião que requer uma atenção gigantesca. Dirigindo cansado, você quer chegar antes em casa, você pode acelerar mais, você pode tomar uma decisão precipitada. Você não tá com a cabeça funcionando legal, Tá qualquer fraco, coisinha você né? se irrita, porque você tá cansado. E no avião não, né? No avião você tem que seguir aquele ritmo. No avião você não pode acelerar para chegar mais rápido nem nada. Você tem um limite de velocidade. Então teve isso. E aí teve, durante a aproximação para Guarulhos, eles vieram alto e rápido para chegar na pista. Quando o piloto vê que não vai dar
para pousar, porque eles estão muito rápidos e muito altos, eles avisam para a torre que estão arremetendo. O que é arremetida? E por isso que tem um monte de gente que tem medo de arremetida, né? Arremetida é só o seguinte, pô, não vai dar, eu vou subir de novo. É que dá um tranco, né? Vou fazer certo de novo. Dá um tranco porque se você pegar carta de aproximação de aeroporto, carta que piloto usa, ele fala, já está escrito ali o que tem que fazer. Então, Guarulhos, por exemplo, tu vem pousando na 27 da direita. Aí a carta está escrito assim, em caso de aproximação perdida, suba para 7.000 pés e após 4.500, faça uma curva à direita e vá para uma posição X no espaço para ficar esperando o que vai acontecer. E aí tem que entrar no tráfego de novo e blá blá blá. Pô, se tu tem que subir, o motor não quer nem saber, ele vai para a posição que você tem que subir. E aí dá aquele tranco, aquela aceleração que é muito legal. Porra, legal pra caramba. Então, quando eles começam a arremetida, nem no eixo da pista ele tá um pouco mais para a esquerda. E aí, como ele fez a aproximação por instrumentos. A carta de Guarulhos fala que no caso de perda de aproximação ele teria que fazer curva para a direita. Ele faz curva para a esquerda. Nossa. Do lado esquerdo de Guarulhos tem aqueles morrinhos lá, da Serra da Cantareira, né? Acho que é isso. Aí ele faz para a esquerda. E aí parece que eles querem acelerar alguma coisa e a torre passa a instrução para ele achando que ele virou para a direita. Fala assim, ó, faça isso, isso e isso. Só que para fazer tudo aquilo que a torre tá falando, o cara tinha que fazer uma curva de 270, passar em cima da pista para ir pro outro lado. Então a torre não se ligou que ele não estava na posição que estava, que ele tinha virado para a esquerda ao invés de para a direita. E aí é mais um erro. Até isso o avião não cairia por causa disso, não bateria por causa disso. O problema é que além dele ter feito curva para o lado errado, ele ainda manteve uma altitude errada. E aí ele fala... Aí ele tá voltando aqui, né? Tipo, ele ia pousar aqui, ó. E aí ele tá voltando para cá. Quando ele chega aqui, ele fala para a torre, ó, quero girar a base. Girar a base é o seguinte, quero vir para cá e pousar. Só que a torre fala, não, mas você tem que voltar para o controle de São Paulo, porque existem outros aviões para pousar. E aí ele tinha que ser sequenciado, ele tinha que entrar numa fila para pousar. Se ele tivesse sido autorizado a virar aqui, o acidente não teria acontecido. Só que ele estava abaixo. E aí ele prosseguiu, porque a torre falou, não gire. E aí porque achou que ele tinha feito a curva certa. Não, aí eu não sei se a torre já sabia ou não que ele estava do lado errado. Tá. Porque aí já tinha um radar, né? Então... mas o fato é que ele prosseguiu baixo. E aí tinha um morro... Foi por causa de 10 metros, assim, cara. Caralho! Ele bateu no topo. Ele bateu no topo. É. Meu Deus, cara. É muito triste, assim, mas é bem simplificado o que eu tô falando aqui. No vídeo lá, no vídeo no canal, assistir. tem passo a passo o que vai acontecendo. Caramba, mano. Mas no final o erro foi de todos, vamos dizer assim. São contribuições, né? Quando você lê um relatório final de acidente no Brasil, nunca vai indicar um culpado. Vai indicar os fatores que contribuíram. A fadiga do cara contribuiu? Contribuiu. O erro do controlador contribuiu? Contribuiu. A fraseologia usada na comunicação contribuiu? Contribuiu. Então são essas várias coisas que juntas levam a um acidente. E tu já viajou pra muitos países? Para muitos. Qual foi o mais louco que você já foi? O mais louco virou livro. Aliás, não sei se botaram no kit aqui um livro. Eu nem dei o bagulho pra vocês, né? Quem é esse? Me dá. Obrigado. Tem um avião. Mas não tem o livro. Então eu fui pro... Você tem uma loja, Lito? Tem uma loja do aviõesimúsicas.com.br. Exato. Olha, eu ganhei um copinho. Ó, copinho. Tem um motor de avião a turbina aí, que você chama de turbina. Adesivinho. Gostei da sacola, hein? Esse adesivo aqui Rapaziada, bala, por favor, se inscrevam muito no Aviões e Músicas, porque é uma parada muito da hora e você explica muito bem de uma forma que dá pra qualquer pessoa entender. Qualquer leigo, né? Obrigado. Eu gosto muito. Eu gosto quando você fala assim, Ele tem paciência, né? dos elos
E gosto quando você fala assim, verdadeiro. Eu gosto. E você tá sempre dando força pra outros canais também, né? Eu vejo que sempre no comecinho, às vezes tem um outro cara que fala, que dá um alô. Isso aí é pros inscritos ou pra quem curte o canal, manda um videozinho lá de saudações, aí eu ponho lá na frente. Que da hora. Isso É legal da hora. isso. Nossa, obrigado. Bonezinho aqui, eu vou usar. Qual foi o país que virou livro, Lico? É, cara. Então, foi o Zaire, que não existe mais, agora é República Democrática do Congo. Ah. Lembra, ó, eu demorei pra viajar, porque eu sempre fui pobre, né? Aí, trabalhando na Varig, nunca tinha voado internacionalmente. E aí o primeiro voo que eu fiz internacional foi justamente pro Zaire. Porque tinha uns aviões na ponte aérea, antigamente, da Varig, que era Que ano aqueles... que foi? Isso foi em 93. Já tinha nascido? Já, eu tinha 3 aninhos. Eu ainda não. Aí, ó. E os aviões pararam aqui porque eles já estavam muito velhos. Era um avião de 4 motores a hélice. Nossa. E aí eu trabalhava nesses aviões, eu era especialista neles. E aí eles foram vendidos para esse país lá da África, para o Zaire. E aí o dono que estava comprando os aviões, ele queria alguém que fosse para lá para ensinar os mecânicos dele como é que mantinha um avião voando, né? Em 93 não tinha internet, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de saber como é que é as coisas no mundo, né? E eu não sabia como que era o Zaire. Se eu quisesse saber, eu tinha que comprar aquela revistinha Reader's Digest que tinha informação, mas senão não saia jornal, não saia nada do Zaire. E aí o cara chegou, eu falava um pouquinho de inglês já na época, né? Aí o dono da empresa falou, ó, você não quer ir trabalhar comigo lá? Eu falei, depende, né? Ele falou, ó, te pago $5.000 por mês, Caralho. com casa e comida. Naquela época, Naquela $5.000. Você falou Em isso, 1993. Nossa! E aí eu tinha 23 anos, né, cara? Nossa. Eu falei, malandro, Eu vou pro Zaire, filho. eu vou ganhar por mês. E quanto o tempo que eu ganho era a previsão de você ficar lá? 3 meses. Eu falei, pô, esse dinheiro, eu não ganho isso no ano inteiro trabalhando na Varig. Aí eu fui falar com o meu chefe da Varig, né? Eu falei, pô... Aí ele falou, tira uma licença não remunerada de 3 meses e tá contigo, né? Caralho. E eu fiz o contrato verbal com o cara lá e fui. Pô, e foi um tempo bom porque é um tempo que você falou assim, beleza, quando começar a dar muita saudade, eu vou voltar. Mas Você não não foi bem assim. Senão não virava livro. Então, conta. Só conta. Vou dar uns spoilers. Não deu né? spoiler não, superficial. Pra galera caçar esse livro aí, mano. Então, aí eu cheguei lá. Ó, o avião pra sair daqui, ele já foi entuchado de muamba. Que o dono também tava indo junto. O dono não, ele era o irmão do dono da empresa. Chamava Blue Airlines. Aí tinha banheira, tinha bateria de carro, pneu de carro, tudo que tu pudesse imaginar. Geladeira dentro da cabine, foi tudo. O cara que já tá aqui, né, compra e leva pra lá. Aí quando chegou lá, a Polícia Federal chegou, cercou o avião. Aí queria entrar no avião. Aí o dono falou, não vai entrar aqui não. Oxi, ele pode falar isso pra polícia? Então. Aí a polícia pegou aí todo mundo pra cadeia. Eu, Por que que não inclusive. deixou entrar? Tinha muita coisa errada Tinha lá? muita, toda a muamba tava lá. Se a Polícia Federal entra já, né? Ou vai pegar tudo pra eles, ou o cara vai ter que pagar uma multa. Enfim, todo mundo lá. Fiquei 3 horas preso lá, eu, os pilotos da Varig, que também levaram o avião, mais um outro mecânico que tinha ido comigo. E aí daqui a pouco chegou o dono da empresa. Aí é um carinha assim com uma roupinha igual de Caetano Veloso assim na praia, na rede, manja? Então o cara com aquela roupinha, uma sandalinha, uma valise. Aí ele chegou, cheio de... Parecia que tinha uns caras banando ele assim, sabe? Coisa de filme de Tarzan mesmo. Aí ele chegou com a valise e entrou na sala junto com o chefe da Polícia Federal. Ficou uns 20 minutos lá conversando. E saiu sem a valise e a gente saiu. Qual é o nome do Sim. livro? Onde Morrem os Aviões. Tá lançado já. Tá lançado e já tem uns 3 anos. E a gente ficou... Olha só, quando eu lancei o livro, a gente ficou em primeiro lugar na Amazon. Caralho. O livro mais vendido em biografia.
Eu só perdi quando a Anitta lançou a biografia dela, que aí não dá pra eu correr com aquela bunda da Anitta, né? Verdade. Não E- dá, não dá. E a bunda Michelle dela é melhor Obama. que avião. É. Com certeza. Mas, mano, você ficou 3 meses lá. Foi, então, mas aí quando chegou lá é que você vê o tamanho da encrenca. Como eu tinha 23 anos, você não tem a determinada experiência de vida. E você não sabe o preço que custa o dinheiro. Aí quando eu cheguei lá eu vi, pô, é muito dinheiro. Então deve ter uma razão pra isso. E é isso que eu quando levo, os perrengues que eu passei lá. Tinha que andar com um cara com rifle, porque eu era branco. E se é branco, você pode ser atacado, porque você tem dinheiro. E ia pro aeroporto de escolta, voltava de escolta. Cara, então você viveu uma parada muito doida, mano. Você viveu. É isso, nossa. Por isso que vale o livro. Caralho. E o livro é estreitinho assim. Eu vou mandar pra vocês depois. que é Manda, muito mano. legal, Eu vou cara. cobrar, hein? Mano, eu fiquei É muito curioso, legal. Pode mano. cobrar. Fiquei curioso. Mas aconteceu algum risco de vida, alguma parada? Aconteceu. Teve um dia, quando chegou lá, aí eu deixei os aviões. Desculpa aí o açaí. Tá rotando o açaí agora. Fique em paz. Aí fomos pra casa, aí o cara fez uma festa lá, esse dono da empresa, pra dizer que era tudo legal, não sei o que lá. No dia seguinte, a gente tem uma reunião que os pilotos iam fazer um voo pra um aeroporto que era pista de terra. E o Electra não foi feito pra pousar em terra, ele foi feito pra pousar em asfalto. E aí o pessoal da empresa lá, da engenharia da empresa, tinha tirado todos os assentos do avião e botou um chão de alumínio pra prender carga. Então ia ser um voo cargueiro. E aí os pilotos da Varig falaram, não, o primeiro voo que a gente vai fazer pra lá é de reconhecimento. Quero ver se dá pra pousar, quero ver como é que é a pista, quero ver... Não vou levar carga. E os caras, não, você vai levar carga, não vou perder o voo. Aí os pilotos da Varig, não vão levar carga. Ah, então pode voltar pro Brasil. Desse jeito. Caralho, assim? Assim. Arrumou a mala dos caras e me mandaram embora. Aí eu fiquei lá como mecânico, sem piloto. Nossa. Vendido. E aí o cara falou, vamos voltar pro Brasil pra pegar o segundo avião. E aí ele me pagou antecipado, Os 5 pau. 5 pau. Aí eu falei, bom. Já tá valendo a Parece pena, que tá- pelo menos, é. né? Aí voltei, aí levei o segundo avião. E aí eu tinha que encontrar piloto. E aí quando os variguianos voltaram, falaram pra todo mundo, ó, aquilo lá é uma boca pobre, não vai não que vai dar merda. Caralho. E aí eu arrumei uns pilotos canadenses, que eram uns mercenários. O cara pagava o dinheiro pra eles, eles levaram o avião. E foi com esses caras que eu passei o maior risco. Teve um dia que um dos caras inseriu informação errada no GPS do avião. De propósito. Não, Não, errou pô. mesmo. Ele ia morrer. E aí decolou, a sorte, eu só tô vivo porque tinha um cara a bordo que ele era dessa empresa aérea e ele conhecia muito bem a região. Decolou, ao GPS ele disse assim, a hora que tem que descer, aí desceu, pum, aí cadê pista? Não achava. E aí esse cara falou, ó, tem alguma coisa errada aí, hein? Que era pro Rio, tá na nossa esquerda e ele tá na nossa direita. Nu. E aí eu. Já- Foi a única vez na vida que eu tive medo de estar dentro de um avião. Quando eu ouvi isso. Gelou a alma. E eu tô ali na cabine, né? Que eu voava sempre no cockpit. Aí o cara falou, não, ó, vamos seguir aqui. não sei- E, porra, eu tenho uma foto que eu tirei de cima. A cidade é tipo 4 casas de barro, assim. Isso é a cidade. E esse aeroporto chama Ticapa. Aí, quinta série? É Ticapa, viu? Chama Ticapa Uamansamba. É uma pista Tá, de porra. pedrinha e brota diamante do chão. Tanto é que quando a gente pousava lá, a gente nem podia sair do aeroporto. Tinha que ficar preso no aeroporto, esperar descarregar tudo, e aí voltava pro avião e voltava pra base principal. Por que não podia sair? Por causa dos diamantes. Vai roubar os diamantes. Caralho, mano. E esses aviões que somem? Tipo, Malas Airlines. Triângulo das Bermudas. É. Porque, por exemplo... tipo... E foi uma puta coincidência que foi da mesma... Os dois que sumiram foram da Malas Airlines, né? Foram dois, não foram? Não, um sumiu e o outro foi abatido por míssil.
Ah, tá. Então eu não sabia dessa, porque eu só soube da história, tipo, sumiu mais um. Mas um foi abatido por míssil? Foi o MH17, foi abatido por míssil. Foi acho que um ano depois que... Não, um ano não. Foi no mesmo ano, cara. A Malásia deu um azar do caramba. E os dois aviões grandes, então morreu muito passageiro, foi em 2014 isso. Eu lembro que não foi tão... Foi recente até, né? 2014 é recente. Então, sobre esse Malaysia, o que eu acho que foi o piloto tomou aquelas ações deliberadas, o que sumiu. O outro não, o outro estava tudo certinho e os russos lá, ou os ucranianos, acharam que era um avião inimigo e lançaram um míssil e... Mas, caramba, que responsabilidade. Dá pra checar, porra. Então... Enfim. E aí o ucraniano põe a culpa no russo, o russo põe a culpa no ucraniano E fica nessa. Fica nessa aí. Tá. Mas o avião que sumiu, você acha que o piloto tomou uma decisão de tipo, pô, eu sei que aqui o radar não chega e eu vou fazer alguma coisa? Na verdade ele fez... Quando começaram a vir os reportes, eu sou especialista nesse avião, 777 em manutenção, é o Boeing 777. Quando começaram a vir os reportes assim de falha elétrica total, pro avião desligar tudo, falei, É muito difícil isso acontecer. é quase impossível. Se a gente pegar assim, o caso mais grave que teve foi um 777 da TAM, que ele estava indo para a Europa e acabou pousando em Confins. Esse foi o caso mais grave que teve, que ele perdeu toda a força elétrica normal. Mas pousou. Mas existe a força elétrica de emergência. Nesse avião, as coisas foram desligadas. Manualmente. Não tem como ter a perda de energia total naquele 777. E o avião fez manobras que depois ficou se sabendo, né, com os radares primários, o tipo de curva que ele fez e atravessou de novo a península lá onde fica a Malásia e depois virou à esquerda para ir em direção ao Oceano Índico, tem que ter alguém comandando isso. Então, se fosse terrorista, os caras já tinham falado, foi a gente. Porque que adianta o cara fazer um ato de terror e ninguém saber que ele fez? O cara quer o mérito, né? Quer o mérito. Então sobrou o piloto. Aí tem algumas questões assim, que tem sempre dois na cabine, né? Como é que você impede que o outro não deixe você fazer o que você quer fazer? Eu vi no seu canal que foi por isso que... Não por isso, né? Teve aquele caso que um piloto joga o avião numa colina. Isso, esse foi o Germanwings. Que é... Por conta disso, toda vez tem que entrar um comissário pra ficar lá e a porta é blindada, uma parada assim. A porta é blindada, Então, o que eu acho que aconteceu, e isso é deixar bem claro, é achismo. Achismo teu. Eu acho que o comandante matou o copiloto e tomou o controle do avião. E uma vez que você tá com aquela porta blindada, ninguém mais entra. E o avião permaneceu voando, ele ficou mais de acho que 6 horas voando. E como é que se sabe disso? Porque apesar dele ter desligado tudo no avião, os motores do avião possuem um sistema de rastreio que é opcional. A fábrica fala assim, teu avião tem um sistema de rastreio para o motor, assim, que ele funciona, você vai monitorar o seu motor remotamente. E aí você sabe quando tem que trocar óleo, essas coisas. É um opcional. Aquele avião tinha esse opcional, mas não era ativado pela empresa aérea. Porém, como ele tem um sistema, o satélite lança um ping pro avião. Você tá aí? Você tá aí? Entendeu? A cada intervalo de 1 hora. Não vai ter resposta, porque ele era opcional. Mas o satélite envia o ping. E sabe onde tá. E sabe onde tá. E aí eles pegaram o satélite, essas imagens de satélite... Imagem não. Esses sinais de satélite e descobriram que o avião poderia tanto ter ido para o norte quanto ter ido para o sul. E através do efeito Doppler. Olha que legal, por isso que eu acho que ciência é um negócio fantástico. Para eles definirem para onde que o avião está indo, eles usaram o efeito Doppler. Sabe o que é efeito Doppler? Não. Já viu quando a ambulância, tu tá parado assim num ponto de ônibus e aí uma ambulância passa? Assim, ou então carro de Fórmula 1. Sim. Então, quando o carro está vindo, quando ele passa é um. Então, na posição do satélite, pelo sinal que o satélite recebia, ele sabia se estava sendo in
ou won. E aí ele definiu, esses caras foram pro sul. Foram pro Yon ou pro In? Desculpa. Ai, caralho. E aí muita gente pensa assim, pô, mas por que não acharam esse avião? Porque, voltando para aquele acidente do Air France, quando o Air France estava caindo, os sinais do avião indicaram exatamente a posição. Ó, a gente está na latitude tal, longitude tal. Aí tu pega e marca um X no oceano. O avião caiu mais ou menos aqui, ó. Demorou 2 anos para achar o Air France no fundo do mar, o avião. Sabendo onde ele tinha caído. Mas Malaysia... é que o mar também é um mistério doido, né? O mar... E tava a 1.500 metros de profundidade o avião da Air Meu France. Deus. Então precisou de robô, né, pra ir lá pegar as caixas pretas. Cara, e que da hora que o pessoal não desiste, né? Não desiste porque precisa saber o que aconteceu para que não aconteça de novo. Essa que é a beleza da aviação. E eu falo, as pessoas, muita gente... Óbvio que ninguém quer morrer de acidente de avião. Mas tem um lado Mas bom não- disso, né? Nenhuma vítima em avião é em vão. Então, vamos buscar essas caixas pretas. Quanto está custando? 60 milhões de dólares eles gastaram em 2 anos para achar essas caixas pretas. Caralho. Mas acharam. Na caixa preta tem tudo. Eles vão Aí saber tem, tudo. tem a conversa dos pilotos e tem os dados do avião. E aí você consegue fazer uma imagem. Putz, com isso aqui, a gente já sabe que o treinamento da Air France não era bom. As decisões tomadas foram erradas. O tipo de comunicação entre os pilotos não era adequada. E assim vai, assim vai. E o do... E aí fala, agora precisa mudar. O treinamento de toda empresa aérea agora vai ser assim. Obrigatório. E aí os pilotos ficam, pô, então se acontecer outra coisa comigo nessa condição, eu já vou agir agora porque eu fui treinado. Ao invés de você perder o controle, O Malásia não acharam nada. nada. Acharam um pedaço de flap numa ilha em Madagascar. Mas sei lá. era dele. Era dele. O que é flap? Flap é... Tu já voou atrás da asa. Quando o avião tá chegando assim... Quando ele começa a desacelerar para pousar, Ele aí sai abre aquele aquele sai um negócio. negocinho assim. Aquele é o flap. Aí Ele- viram no caído isso? Acharam um pedaço. Caramba, Caralho, mano. só um pedaço disso. Só um pedaço. Mano, a caixa Porque- preta desse Malásia deve ser a coisa mais procurada da aviação, então. E não é. Porque como foi desligado a maioria dos sistemas elétricos, Ah, não tem muita coisa, né? ela ficou funcionando por um tempo. Mas o pior é o de voz. A comunicação na cabine, a caixa grava só 2 horas. Então a cada 2 horas o material é trocado. Porque isso só é para usar em caso de acidente. Então 2 horas antes do acidente, tu sabe tudo o que aconteceu. Mas se não aconteceu acidente, não precisa ficar ouvindo o que os caras estão falando. Faz um backup e vai pra outras 2 horas. Nem faz backup, apaga mesmo. É? Ah, É. apaga. Apaga. Mano, eu vi uma parada que foi até triste falar, mas eu assisti vários vídeos assim que eu queria entender, eu fiquei apavorado. Vídeo de conversas de caixa preta, antes de acidente, essas paradas, mano, é muito aterrorizante. É muito aterrorizante. Você já chegou a ouvir isso? Mano, parece que eu faço um auto-sabote. Eu ia pra Rússia, 18 horas de voo, pá, não sei o que. 18 ou 16, não lembro agora. Acho. Aí eu falei, beleza, mano. Eu sou nervosinho e tal. Falei, cara, é muito tempo no avião. Eu sou grande pra caralho, é chato pra porra. Beleza, vamos. Mano, apareceu na minha timeline esse compilado. Aí eu fiquei, doido, não vou clicar. Aí eu Pra assisti quê? tudo. E ficou agoniado, mais Fiquei. agoniado. Fiquei.